27 de outubro de 1851. Plantação Beaumont, Condado de Beaufort, Carolina do Sul. O ar ficou parado, não em silêncio, mas parado como uma respiração contida, antes que os gritos começassem, rompendo a falsa paz da noite, ecoando os clamores silenciosos de inúmeras vidas roubadas. Sarah Williams, esse era o nome da mulher que, armada com um pesado machado de abate e uma fria e inabalável determinação, mudou para sempre o destino da família Beaumont. Era uma trabalhadora do campo, com cerca de 35 anos, o corpo endurecido por décadas de trabalho implacável, o espírito forjado no crisol da perda. Mas naquela noite, Sarah não dormiu, não rezou, não obedeceu. Sarah matou. Ela golpeou com um propósito nascido de uma dor inimaginável, a vingança de uma mãe contra os arquitetos do desaparecimento de seus filhos. Esta é a verdadeira história de Sarah Williams, uma escrava que decidiu que sua noite de tristeza não seria uma noite de desespero, mas de justiça. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A luz da manhã esgueirava-se lentamente pela plantação Beaumont. Um brilho pálido e anêmico que lutava para penetrar a densa copa dos antigos carvalhos vivos envoltos em musgo espanhol. O ar estava denso com o cheiro de terra úmida, folhas em decomposição e o odor acre e persistente da fumaça de lenha da cozinha. Um cheiro que havia se agarrado às roupas e cabelos de Sarah Williams desde que ela se lembrava. Ela se movia como vapor, lenta, silenciosa, necessária, seus pés descalços, sem som no chão orvalhado. Cada passo um ritmo praticado nascido de um trabalho incessante. Suas costas, um mapa de cicatrizes antigas, um testemunho dos chicotes dos feitores e da cruel indiferença do sol, já doíam, uma pontada. Então veio o momento em que o mundo se abriu e a engoliu por inteiro. Era uma tarde abafada de agosto de 1851, o ar pesado de memória, o tipo de calor que oprime o peito, tornando difícil respirar. O bloco de leilões havia sido montado bem no centro da praça da cidade de Beaumont, não muito longe da loja de conveniência e do tribunal empoeirado. O mestre Beaumont, endividado por uma série de investimentos fracassados e uma predileção por jogos de azar, havia decidido liquidar seus ativos. Sarah conhecia os sussurros, vira o medo nos olhos dos outros escravizados, mas ela se apegava a uma esperança desesperada e tola. Com certeza, não seus filhos. Com certeza, não todos os 7. Ela se lembrava do brilho do sol no suor na testa de sua caçula, Lily, de 5 anos, enquanto ela estava no bloco, os olhos arregalados e aterrorizados. Seu primogênito Thomas, um rapaz de 17 anos, tentava manter-se ereto, sua desafio um frágil escudo contra o horror. Havia Marta, de 13 anos, quieta e estudiosa, agarrada à sua boneca de pano esfarrapada. Samuel, de 10 anos, sempre tão cheio de travessuras, agora completamente imóvel. As gêmeas, de 8 anos, Clara e Cora, de mãos dadas tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. E o pequeno bebê James, com apenas 2 anos, ainda no peito dela, até uma semana antes, agora choramingando nos braços de uma mulher estranha, uma potencial compradora. Sarah fora forçada a assistir, as mãos amarradas nas costas, a boca amordaçada para evitar que seus gritos perturbassem o negócio. Cada lance era um golpe de martelo em sua alma. Cada venda, um pedaço dela arrancado. Thomas foi o primeiro, comprado por um plantador da Louisiana, sua jornada para o sul, uma viagem só de ida. Depois, as gêmeas, compradas por um rico comerciante de Charleston, destinadas a uma vida de servidão doméstica numa grande casa na cidade. Marta e Samuel seguiram, vendidos para fazendas diferentes na Geórgia. A pequena Lily, com o rosto manchado de lágrimas, foi levada por uma mulher de semblante severo que queria uma menina de casa. E, finalmente, o bebê James, ainda choramingando, desapareceu nos braços de um homem que Sarah não reconheceu. 7 filhos. Se foram. Simplesmente assim.
O martelo do leiloeiro havia soado com a finalidade de um toque de finados, 7 vezes. O que eles não sabiam, o que ninguém poderia saber, era que algo havia mudado em Sarah naquele dia. O silêncio dela nem sempre era rendição. Às vezes, é uma tempestade esperando por uma fresta no céu. Enquanto ela era arrastada de volta para os alojamentos, sua garganta em carne viva de gritos silenciosos, seu corpo sentindo-se esvaziado, ela não era mais a Sarah que suportava. Ela não era mais uma mãe que podia proteger. Ela era um vaso vazio, mas um que estava lenta e meticulosamente se enchendo com algo frio, duro e mortal. Ela não estava quebrada. Estava queimando, devagar, controlada, esperando. As semanas que se seguiram foram um borrão de trabalho e um silêncio profundo e consumidor. Ela continuou suas tarefas, movendo-se mecanicamente, um fantasma entre os vivos. Os outros escravizados a observavam com uma mistura de medo e pena. Eles pensavam que ela estava quebrada. Ela estava calculando. Eles pensavam que ela estava de luto. Ela estava planejando. Cada golpe de sua enxada, cada passo pelos campos, cada momento de solitude em sua cabana vazia era dedicado a um único e terrível propósito. Ela começou a observar os ritmos da casa grande, os padrões dos feitores, os hábitos da família Beaumont. O jeito que o mestre Elijah gostava do uísque dele tarde da noite na varanda. O jeito que a senhora Eleanor mantinha a janela do quarto aberta para a brisa da noite. O caminho específico que o feitor Jedediah Thorne tomava quando fazia suas rondas depois da meia-noite. O som de suas vozes, o cheiro de sua comida, o próprio ar que respiravam, tornou-se imbuído de um novo e sombrio significado. Sua mente, antes preenchida com canções de ninar e as pequenas alegrias da maternidade, agora continha um projeto preciso de retribuição. Ela pensou em Thomas, forçado a um barco para a Louisiana. Ela pensou em Lily, arrancada como uma flor de seu caule. Cada memória aguçava sua determinação, afiava seu foco. Ela não estava apenas planejando vingança. Estava planejando um ato de terrível justiça, um equilíbrio de balanças que nunca seria verdadeiramente equilibrado. Ela sabia as consequências. Sabia que sua própria vida estaria perdida. Mas sua vida, sem seus filhos, já estava perdida. Não havia mais nada a perder senão a oportunidade de fazê-los pagar. Ela os nomeava um por um, como maldições sussurradas na escuridão. Mestre Elijah Beaumont, o homem que possuía seus filhos. Senhora Eleanor Beaumont, a mulher que assistiu silenciosa e cúmplice. Feitor Jedediah Thorne, o executor empunhador de chicotes. E Thomas Beaumont, o filho mais velho do mestre Elijah, um jovem que havia herdado a crueldade de seu pai e cultivado sua própria veia particularmente viciosa, frequentemente usando sua posição para atormentar as mulheres escravizadas mais jovens. Esses eram os alvos, os arquitetos de sua tristeza. A arma se apresentou naturalmente. Era o pesado machado de abate guardado na pilha de lenha atrás da cozinha. Era velho, seu cabo de madeira liso e escuro pela idade e por inúmeras mãos, sua cabeça de aço marcada e picada, mas ainda afiada o suficiente para rachar um tronco temperado com um golpe limpo. Ela conhecia seu peso, seu equilíbrio. Ela mesma o havia usado, rachando gravetos para as fogueiras da cozinha. Sentia-se familiar em suas mãos, uma ferramenta de trabalho, agora reaproveitada para um tipo diferente de labor. Ela começou a carregar. Lo consigo ocasionalmente, ostensivamente para cortar lenha, mas na verdade para se acostumar com seu peso, para praticar o balanço em sua mente. A noite de 27 de outubro de 1851 era escura e sem lua, um espesso véu de nuvens abafando as estrelas. Um silêncio pesado e úmido pairava sobre a plantação Beaumont, quebrado apenas pelo chilrear dos grilos e o coachar distante dos sapos do pântano. Uma tempestade estava se formando, o ar elétrico com uma tensão não dita. Sarah havia passado o dia como de costume, seu rosto impassível, seus movimentos deliberados. Ninguém suspeitou. Eles pensaram que ela estava resignada, ela estava pronta.
Seu primeiro alvo foi o feitor Jedediah Thorne. Ele era um homem de força bruta e prazeres simples, seu rosto um mapa de rugas queimadas pelo sol e crueldade. Ele gostava de seu jantar farto, seu licor forte e suas rondas pós-jantar previsíveis. Todas as noites, depois que o sol se punha completamente e as últimas brasas do fogo da cozinha morriam, Jedediah fazia um circuito final pelos alojamentos dos escravos, garantindo que ninguém estivesse se agitando, ninguém estivesse planejando uma fuga. Sua cabana, uma pequena estrutura solitária separada tanto da casa grande quanto dos alojamentos, foi sua primeira parada. Ela esperava nas sombras profundas, sob uma imponente nogueira pecã, o machado apoiado em sua perna, seu aço frio, uma presença constante. Ela ouviu seus passos pesados se aproximando, o rangido de suas botas de couro no caminho de cascalho. Ele parou, grunhiu e empurrou a porta de sua cabana, uma fresta de luz de lamparina escapando para a escuridão. Ele entrou deixando a porta entreaberta, um pequeno descuido nascido da confiança e de um senso de segurança absoluta. Sarah se moveu. Não correu, não se escondeu, ela andou. Seus passos eram silenciosos, um sussurro contra a terra. Ela deslizou pela porta aberta, o fraco cheiro, o machado desceu. Atingiu com um som de madeira molhada rachando, um baque terrível e visceral que foi quase imediatamente engolido pelo denso ar da noite. Jedediah grunhiu, um som estrangulado e surpreso enquanto a lâmina mordia fundo em seu crânio. Ele desabou para a frente, seu copo estilhaçando no chão, o uísque se espalhando como uma mancha escura. Ele não disse uma palavra, nem sequer gritou. Sua vida simplesmente parou. Sarah ficou sobre ele, respirando uniformemente, as mãos firmes. Ela olhou para o sangue florescendo na mesa rústica, escuro e rico. Cada golpe não foi apenas um ato. Foi um nome recuperado. Um para Thomas, um para Lily, um para Martha, um abatido. Faltam 3. Ela limpou o machado metodicamente nas calças gastas de Jedediah, enxugando a lâmina até que ela brilhasse opacamente na fraca luz da lamparina. Em seguida, ela apagou a lamparina, mergulhando a cabana na escuridão, e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado. O ar lá fora parecia mais frio, mais pesado, carregado com a tempestade que se aproximava. Um trovão distante ecoou ao longe. Seu próximo destino era a casa grande, uma estrutura formidável que parecia ainda maior na escuridão opressiva. Este era um lugar de entrada proibida, de lendas sussurradas e terrores não ditos. Mas o medo era uma memória distante agora, substituído por uma resolução fria e pura. Ela contornou a parte de trás, movendo-se pelo jardim da cozinha, seus sentidos aguçados. Ela conhecia o layout, tendo sido chamada à casa principal para várias tarefas ao longo dos anos. A senhora Eleanor Belmont era uma mulher de sensibilidades delicadas e uma vontade de ferro quando se tratava de manter sua posição social. Ela era conhecida por seus desmaios quando confrontada com desagradáveis, mas sua crueldade era insidiosa, uma retenção passivo-agressiva de necessidades básicas, um aceno de mão desdenhoso que poderia condenar uma família à separação. Sarah sabia que Eleanor mantinha a janela do quarto aberta em noites quentes, uma concessão ao conforto que agora seria sua ruína. A janela ficava no térreo, com vista para um pequeno roseiral. Sarah se aproximou, os espinhos dos arbustos prendendo em suas roupas, mas ela mal percebeu. Ela ouviu. A respiração suave e rítmica do sono. Ela abriu a janela mais, as dobradiças rangendo fracamente. Ela escorregou para dentro, aterrissando silenciosamente no tapete felpudo. O quarto estava escuro, mas uma fresta de luar, perfurando brevemente as nuvens, iluminava a forma adormecida de Eleanor Beaumont na cama de dossel. Eleanor se mexeu, um suave suspiro escapando de seus lábios. Sarah parou ao lado da cama, o machado mantido baixo esperando. Os olhos de Eleanor se abriram, ajustando-se à penumbra. Ela viu uma silhueta, uma forma escura contra a fraca luz da janela. Sua boca se abriu, um pequeno som confuso escapando.
Um suspiro que estava meio formado, uma pergunta que nunca seria respondida. O machado desceu. Atingiu com um som de melão maduro rachando, molhado e suave, e nauseantemente final. Os olhos de Eleanor, arregalados de terror súbito, fitavam o teto. Um único e sufocado gorgolejo escapou de sua garganta, suas mãos se contorcendo uma vez, depois caindo moles. O sangue floresceu rapidamente na fronha branca, uma chocante mancha carmesim contra o linho imaculado. Sarah observava, seu rosto uma máscara de sereno desapego. Isso era pelo jeito que ela olhava para Lily, como se ela não fosse nada. Isso era por todas as vezes que ela fechou os olhos para o chicote de Jedediah. Isso era pela cumplicidade silenciosa que tornou o sofrimento deles possível. Ela os tinha, todos eles, Thomas, Lily, Martha, Samuel, Clara, Cora, James, sentados com ela, 2 abatidos. Ela recuou, o machado gotejando, e moveu-se silenciosamente do quarto, deixando a janela aberta, permitindo que o ar noturno levasse o cheiro de morte. Ela abriu caminho pelos corredores silenciosos, a casa grande parecendo uma tumba mesmo antes de suas ações. Seu alvo era o mestre Elijah Beaumont, o homem no topo da pirâmide do sofrimento. Elijah, que via pessoas como propriedade, que podia vender crianças tão facilmente quanto vendia algodão. Ele geralmente se retirava para seu escritório depois que Eleanor ia para a cama, para ler, beber, verificar seus livros-razão ou simplesmente ponderar sobre suas fortunas minguantes. Ela o encontrou lá, como esperado. A porta do escritório estava ligeiramente entreaberta, uma lamparina queimando baixo em sua grande escrivaninha de mogno. Ele estava afundado em uma poltrona de couro, um copo de conhaque meio vazio ao seu lado, um livro caído aberto em seu colo. Ele provavelmente havia adormecido, talvez sonhando com novas maneiras de transformar vidas humanas em lucro. Sarah empurrou a porta até o fim, o rangido fraco assustando-o para acordar. Seus olhos se abriram rapidamente, piscando em confusão. Ele olhou para cima, vendo-a ali, uma figura escura segurando um machado manchado de sangue. Seus olhos se arregalaram em descrença, depois em horror. Sarah, em nome de Deus! Ele gaguejou, sua voz pesada de sono e medo. Ele tentou se levantar da cadeira, seus movimentos desajeitados, lentos. Deus não tem nada a ver com isso, mestre Beaumont, Sarah disse, sua voz um murmúrio baixo e constante, desprovido de emoção. Era a primeira vez que ela falava em semanas, e sua voz parecia estranha, um instrumento enferrujado. Isso aqui é pelos meus bebês. O rosto de Elijah contorceu-se, uma mistura de medo e compreensão que surgia. Seus filhos, mas eu tinha que... as dívidas. Ele implorou, sua voz falhando, tentando o apelar para a razão, para o mesmo sistema que a havia quebrado. O machado desceu. Atingiu com um som de um saco pesado de grãos caindo no chão de madeira, um impacto surdo e esmagador. Elijah nem teve tempo de gritar. A lâmina o atingiu em cheio, pondo fim às suas protestações, pondo fim à sua vida. Seu corpo afundou na cadeira, o livro deslizando para o chão, seus olhos fixos no teto, ainda mantendo aquela última expressão de horror chocado. O copo de conhaque tombou, derramando seu conteúdo âmbar pela madeira polida. Sarah observava o líquido escuro se misturar com a mancha mais escura de sangue, seu olhar inabalável. Isso era por James, arrancado de seu seio. Isso era pela pura audácia de sua posse, por sua crença em seu direito à sua carne e sangue. Cada um de seus filhos de pé ao lado dela, testemunhando isso. 3 abatidos. Falta 1. A tempestade lá fora intensificou-se, a chuva começando a chicotear contra os vidros das janelas, espelhando o caos que ela estava desencadeando por dentro. O vento uivava, um lamento triste que parecia lamentar o longo sofrimento da terra. Ela se moveu pela casa com uma eficiência sombria, o machado pesado mas familiar em suas mãos. Seu alvo final era Thomas Beaumont, o jovem mestre. Ele provavelmente estava em seu próprio quarto, no andar de cima, provavelmente dormindo depois de uma noite de folia na cidade,
Ou talvez simplesmente sonhando com seu próprio futuro, construído sobre o sofrimento dos outros. Ela subiu a grande escadaria, cada degrau um testemunho da jornada que havia empreendido, do sofrimento silencioso à retribuição deliberada. O quarto de Thomas ficava no final do corredor, um aposento grande e bem mobiliado. Ela abriu a porta. Ele estava de fato dormindo, estirado na cama. Um leve cheiro de perfume barato e licor. Sarah estava sobre ele, o machado erguido. Ela se lembrou de como ele havia atingido Samuel sem motivo, de como ele havia olhado lascivamente para Marta. Ela se lembrou da insensibilidade em seus olhos quando ele falou sobre o leilão. Ele era o futuro dessa crueldade, a próxima geração a perpetuar o ciclo. Ele se mexeu, um gemido escapando de seus lábios, seus olhos se abrindo lentamente. Ele a viu, silhuetada contra a fraca luz do corredor, o machado cintilando. Seus olhos se arregalaram instantaneamente acordados. Que diabos? Ele começou, sua voz permeada de indignação, depois terror. Ele tentou se arrastar para longe, chutando as cobertas, mas a cama era muito macia, muito luxuosa, muito lenta. O machado desceu. Atingiu com um som de galho pesado quebrando, um estalo afiado e brutal que era distinto mesmo em meio à tempestade crescente. Thomas então gritou, um som agudo e desesperado que foi cortado abruptamente, enquanto a lâmina encontrava seu alvo. Seu corpo se contorceu uma vez, violentamente, então parou, seu rosto congelado em uma careta de choque e agonia. O sangue esguichou, pintando a parede atrás da cama uma macabra arte moderna. Sarah observava sem piscar, enquanto sua vida se esvaía. Isso era pela crueldade casual, pelo privilégio, pelo futuro que ele nunca teria que infligir aos outros. Isso era por cada chicotada, cada insulto, cada violação que sua família havia permitido e encorajado. 4 abatidos, nenhum restante. A tarefa estava completa. Ela estava no centro do quarto, o machado pesado em sua mão, seu corpo estranhamente leve. A chuva batia contra as janelas, o vento uivava, uma sinfonia furiosa que parecia aplaudir seu terrível trabalho. Ela não correu, não se escondeu, ela andou. Ela desceu as escadas, passou pelos corpos, saiu pela porta da frente e foi para a grande varanda. A tempestade estava agora em sua fúria total, o céu rasgado derramando lençóis de chuva. Ela desceu da varanda para a chuva forte e sentou-se nos degraus, o machado descansando ao seu lado. Ela não sentiu triunfo, nenhuma alegria, apenas um vazio profundo e exausto. A raiva havia se esgotado, deixando para trás apenas cinzas. Ela estava simplesmente esperando. A primeira luz do amanhecer, pálida e aquosa, a encontrou lá. A tempestade havia passado, deixando para trás um mundo limpo, reluzindo com chuva fresca. Mas o ar estava pesado com mais do que apenas umidade. Estava pesado com memória, com o cheiro de ferro e morte. Foi a cozinheira, cedo para acender os fogos, quem encontrou a carnificina. Seu grito rasgou a manhã, estilhaçando a frágil paz, e logo a plantação era uma cena de pandemônio. Quando o xerife local, um homem corpulento chamado delegado Thorne, sem parentesco com Jedediah, mas igualmente brutal, chegou com sua pequena comitiva, encontraram Sarah sentada calmamente nos degraus da casa grande, encharcada até os ossos, suas roupas manchadas de sangue, o machado repousando passivamente ao seu lado. Ela não ofereceu resistência, nenhuma discussão. Ela simplesmente olhou para eles, seus olhos profundos, antigos e completamente desprovidos de medo. Eu fiz, ela disse, sua voz calma, clara, mesmo em meio ao caos. Eles levaram meus filhos. Sua prisão foi rápida, brutal, mas ela não sentiu nada disso. Ela foi levada embora, a cabeça erguida, uma figura de dignidade silenciosa e terrível. O julgamento que se seguiu foi uma farsa da justiça. Não houve defesa, nenhum argumento para suas ações, apenas os fatos frios e duros dos assassinatos. O júri branco, formado pela nobreza proprietária de escravos do condado, via apenas uma selvagem, uma besta que ousara derrubar seus mestres.
Eles pensavam que ela estava louca. Ela estava sã. Ela não era vista como uma mulher, uma mãe, mas como propriedade, uma ferramenta que falhou, um animal perigoso que precisava ser abatido. O juiz, com o rosto sombrio, proferiu o veredito inevitável: culpada. A sentença: morte por enforcamento. A execução foi marcada para uma semana depois, um espetáculo público destinado a servir como um aviso severo a qualquer outra pessoa escravizada que ousasse sonhar com rebelião, com retribuição. A forca foi erguida na praça da cidade, a mesma praça onde seus filhos haviam sido vendidos. O dia estava claro, enganosamente belo, um cruel contraste com os sombrios procedimentos. Uma grande multidão se reuniu, uma mistura de curiosos da cidade, escravizados amedrontados forçados a assistir, e proprietários de escravos endurecidos. Sara foi levada ao patíbulo, suas mãos amarradas, um capuz colocado sobre sua cabeça. Ela caminhou com a mesma dignidade silenciosa que havia demonstrado desde a noite dos assassinatos. Não se debateu, não gritou. Antes que a corda fosse colocada em seu pescoço, ela teve permissão para uma última declaração, uma mera formalidade. O xerife removeu o capuz. Sara olhou para a multidão reunida, seu olhar varrendo os rostos, encontrando os olhos de alguns dos escravizados, uma mensagem silenciosa passando entre eles. Sua voz, quando ela falou, era clara e firme, ecoando pela praça. Eles levaram meus filhos, ela disse novamente de forma simples e calma. Todos os 7. Eles me deixaram sem nada. Ela fez uma pausa, seus olhos demorando-se na forca, depois voltando para a multidão. Agora eles também não têm nada. O capuz foi recolocado. A forca foi apertada. O alçapão se abriu com um baque nauseante. Seu corpo despencou, uma silhueta nítida contra o céu claro. Depois, pendeu imóvel. A multidão assistiu em silêncio atordoado. Depois, se dispersou lentamente. Um silêncio arrepiante pairando sobre a praça, mas a história de Sarah Williams não terminou naquela forca. Ela se espalhou como um incêndio pelas comunidades escravizadas do sul, sussurrada de cabana em cabana, carregada pelas correntes da ferrovia subterrânea, cantada em espirituais codificados. Tornou-se uma lenda, um testemunho do poder do amor de uma mãe, da coragem desesperada nascida da perda máxima. Ela se tornou um símbolo, não de loucura, mas de fúria justa, de uma justiça executada quando nenhuma outra justiça era possível. Eles pensaram que ela foi esquecida. Ela foi lembrada. Seu nome, Sarah Williams, tornou-se uma invocação sussurrada, uma promessa de retribuição, um aviso para aqueles que empunhariam o chicote e venderiam uma criança. Nas décadas que se seguiram, muito depois de as correntes da escravidão terem sido quebradas, sua história permaneceu, um eco sombrio na memória coletiva. Hoje, seu nome ainda é falado, um lembrete do custo brutal da escravidão humana, das tragédias individuais que sustentaram a prosperidade de uma nação. Ela é lembrada não como um monstro, mas como uma mulher levada além dos limites da resistência, uma mãe que buscou um terrível acerto de contas final por seus filhos roubados. Seus atos foram extremos, nascidos de uma injustiça extrema, um grito desesperado contra um sistema que lhe negava a humanidade. Se esta história te comoveu, se te fez refletir sobre as profundezas da crueldade humana e o espírito duradouro de resistência, por favor, considere se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com outros que possam se beneficiar ao ouvir este conto poderoso, trágico e completamente verdadeiro. E assim, sob o mesmo céu implacável do sul que testemunhara a venda de seus filhos e seu último suspiro, Sarah Williams tornou-se mais do que um nome. Ela se tornou um sussurro levado pelo vento, uma sombra nos campos, uma faísca desafiadora nos corações daqueles que ainda ansiavam por liberdade. Seu ato, nascido do desespero supremo de uma mãe, gravou-se no próprio tecido da terra, um lembrete vívido e indelével de que mesmo o silêncio mais profundo pode abrigar uma tempestade, e que as balanças da justiça, embora lentas e frequentemente negadas,
às vezes encontram seu equilíbrio das formas mais inesperadas e aterrorizantes. Sua história, um testemunho do peso insuportável da injustiça e da força inabalável do espírito humano, continua a ressoar, uma canção melancólica, mas poderosa, de uma mulher que escolheu reaver o que lhe foi roubado, mesmo que isso lhe custasse tudo, deixando para trás um legado que exigia ser ouvido. Se esta história te comoveu, inscreva-se, curta e compartilhe.